Leitura de Joseph Ratzinger, Ser Cristão na Era Neopagã. Trecho de A Angústia de uma Ausência. 3 meditações sobre o Sábado Santo. Primeira meditação. Com insistência cada vez maior, ouvimos falar em nosso tempo da morte de Deus. Na primeira vez, em Jean Paul, trata-se apenas de um pesadelo. Jesus morto anuncia aos mortos do topo do mundo que em sua viagem para o além não encontrou nada, nem céu, nem Deus misericordioso, mas tão somente o nada infinito, o silêncio do vazio escancarado. Trata-se ainda de um sonho horrível, daqueles que a pessoa deixa de lado, gemendo ao acordar, mas simplesmente um sonho, mesmo que nunca se consiga apagar a angústia que se sofreu, que continua sempre de tocaia, tenebrosa no fundo da alma. Um século depois, em Nietzsche, é uma seriedade mortal que se exprime num grito estridente de terror. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. 50 anos depois, falam disso com distanciamento acadêmico e se preparam para uma teologia depois da morte de Deus. Olham em volta para ver como se poderá continuar e encorajar os homens a que se preparem para tomar o lugar de Deus. O mistério terrível do Sábado Santo, seu abismo de silêncio, adquiriu então em nosso tempo uma realidade opressiva. De modo que isto é o Sábado Santo, o dia do ocultamento de Deus, o dia daquele paradoxo inaudito que nós exprimimos no credo com as palavras desceu à mansão dos mortos. Desceu para dentro do mistério da morte. Na Sexta-feira Santa ainda se podia olhar para o trespassado. O Sábado Santo está vazio. A pesada pedra do sepulcro novo encerra o defunto. Tudo já passou. A fé parece estar definitivamente desmascarada como fanatismo. Nenhum Deus salvou esse Jesus que se arvorara em filho dele. Todos podem ficar tranquilos. Os prudentes, que inicialmente haviam titubeado um pouco em seu íntimo, na dúvida de que talvez tudo não fosse verdade, agora sabem que tinham razão. Sábado Santo, dia do sepultamento de Deus. Não é isso, de maneira impressionante, o nosso dia? O nosso século não começa a ser um grande Sábado Santo, dia da ausência de Deus, no qual até os discípulos têm um vazio congelante no coração, que aumenta cada vez mais e por isso se preparam cheios de vergonha e angústia para voltar para casa e se dirigem taciturnos e destroçados em seu desespero para Emaús, sem se dar conta em hipótese alguma de que aquele que acreditavam morto está entre eles. Deus morreu e nós o matamos. Será que nós percebemos mesmo que essa frase é tomada quase ao pé da letra pela tradição cristã e que nós muitas vezes em nossas via crucis já repetimos algo semelhante sem nos darmos conta da gravidade tremenda do que dizíamos? Nós o matamos, encerrando-o no invólucro rançoso dos pensamentos habituais, exilando-o numa forma de piedade sem conteúdo de realidade e perdida entre frases feitas ou preciosidades arqueológicas. Nós o matamos por meio da ambiguidade de nossa vida, que estendeu um véu de escuridão também sobre ele. De fato, o que mais poderia ter tornado Deus problemático neste mundo, senão a problematicidade da fé e do amor daqueles que nele creem? A escuridão divina desse dia, deste século que se torna em medida cada vez maior um Sábado Santo, fala a nossa consciência. Nós também estamos implicados nela, mas apesar de tudo, ela tem em si algo de consolador. A morte de Deus em Jesus Cristo é ao mesmo tempo expressão de sua radical solidariedade conosco. O mistério mais obscuro da fé é ao mesmo tempo o sinal mais claro de uma esperança que não tem limites. É mais uma coisa. Só por meio da derrota da Sexta-feira Santa, só por meio do silêncio mortal do Sábado Santo, os discípulos puderam ser levados à compreensão do que Jesus era realmente e do que sua mensagem significava na realidade. Deus tinha de morrer para eles, para que pudesse realmente viver neles.
A imagem que haviam formado de Deus, na qual haviam tentado comprimi-lo, tinha de ser destruída para que eles, a partir das ruínas da casa derrubada, pudessem ver o céu e o próprio Deus, que continua a ser sempre infinitamente maior. Nós precisamos do silêncio de Deus para experimentar novamente o abismo da sua grandeza e o abismo do nosso nada, que viria a se escancarar se não fosse ele. Há uma cena no Evangelho que antecipa de maneira extraordinária o silêncio do Sábado Santo e parece, portanto, mais uma vez ser o retrato do nosso momento histórico. Cristo dorme numa barca que, agitada pela tempestade, está para afundar. O profeta Elias zombou uma vez os sacerdotes de Baal, que inutilmente invocavam em alta voz o seu Deus para que fizessem descer fogo do sacrifício, exortando-os a agitarem mais forte, pois podia ser que seu Deus estivesse dormindo. Mas Deus não dorme realmente? O escárnio do profeta não diz respeito também, no fundo, àqueles que creem no Deus de Israel e que viajam com ele numa barca que está para afundar? Deus dorme enquanto suas coisas estão para afundar. Não é essa a experiência de nossa vida? A igreja, a fé, não se parecem com uma pequena barca que está para afundar, que luta inutilmente contra as ondas e o vento, enquanto Deus está ausente. Os discípulos gritam no desespero extremo e sacodem o Senhor para despertá-lo, mas ele se demonstra admirado e repreende a pouca fé deles. Mas é diferente para nós. Quando passar a tempestade, nós perceberemos o quanto a nossa pouca fé estava cheia de tolice. Todavia, o Senhor, não podemos deixar de sacudir-te. Deus que está em silêncio e dormes, e de gritar-te: acorda, não vês que estamos afundando? Desperta, não deixes que dure eternamente a escuridão do Sábado Santo. Deixar cair um raio de Páscoa também sobre nossos dias. Acompanha-nos quando nos dirigirmos desesperados para Emaús, para que o nosso coração possa acender-se ao nos aproximarmos de ti. Tu, que guiaste de maneira oculta os caminhos de Israel para seres finalmente homem como os homens, não nos deixe no escuro. Não permitas que tua palavra se perca no grande desperdício das palavras deste tempo. Senhor, dá-nos a tua ajuda, pois sem ti afundaremos. Amém.